Hoje nós estamos começando uma nova série na nossa igreja, uma série de pregações, exposições no livro de Apocalipse, ok? Entendi, explica. Então só para olhar aqui, essa arte é uma arte contemporânea que Mariana Baroni fez. Tem um cordeiro aqui que a luz não está ajudando, está parecendo mais algum despacho, né? Mas não é um despacho, é um cordeiro de 7 chifres e 7 olhos que... Olhos, né? Olhos, plural metafônico. 7 olhos, 7 chifres ou chifres? 7 chifres que a gente vai ver ali em Apocalipse, tá? Não é nada macabro, não. Fica tranquilo, tá na Bíblia. O Cordeiro de Deus tem 7 olhos e 7 chifres que representam o quê? Os 7 Espíritos de Deus. Então, fica tranquilo, tá? E eu queria que nós abríssemos a Bíblia em Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Versículo 1 ao 6 nós vamos ler. Mas antes de nós lermos, eu queria dar uma introdução para a gente do livro de Apocalipse. Ok? O livro de Apocalipse é um livro especial, até porque ele tem um cunho muito profético, extremamente profético no Novo Testamento. É muito mais do que informação ou qualquer outro tipo de livro cabalístico, místico, que a gente vai ler, cheio de simbologia. Tem o intuito de nos dar mais revelação, entendimento do que é confusão. E o que mais gera quando a gente lê Apocalipse é justamente essa coisa. O que são esses 7 chifres? O que são as 7 estrelas? Quem são os 7 anjos? O que são os 7 Espíritos de Deus? Quem são os 24 anciãos? A gente vai lendo o livro de Apocalipse, a gente vai tendo um monte de percepção, e quando você vai estudar, você tem diversas possibilidades de interpretação. E nós, como igreja, somos uma igreja que sempre zelamos pela mensagem do retorno de Jesus. Desde os primórdios, desde nas nossas reuniões em casa, nós sempre falamos sobre o retorno de Jesus como algo muito esclarecido para nós, como algo muito bem resolvido para nós. E o livro de Apocalipse é esse livro também que para nós não temos dúvidas ou não temos acrenhamentos de dizer coisas que ele fala, ok? Coisas que ele aborda. Então, ao longo dessa jornada, nós não vamos ter tempo, talvez, para esmiuçar tantas coisas no seu sentido exegético, no seu sentido detalhista, mas nós vamos aplicar princípios da palavra de Deus de acordo com o que Deus quer que nós nos posicionemos a respeito do retorno de Jesus. Vale ressaltar que esse livro é um livro de linguagem apocalíptica, ou seja, esse livro ele é um livro de uma linguagem muito conturbada, muito cheia de, vamos dizer assim, de terrorismo, aparentemente, né? Mas é um livro que está nas Escrituras justamente para gerar consolo nos nossos corações, trazer mais revelação do que confusão. Até porque a primeira frase do livro é a seguinte: revelação de Jesus Cristo. Ou seja, o intuito desse livro estar na Bíblia não é para dividir a igreja em pós-milenista, pré-milenista, amilenista e dispensacionalista. É para trazer a revelação de Jesus Cristo. E a palavra Apocalipse significa tirar o véu. Ou seja, nesses dias nós vamos estar tirando o véu da mesma maneira que Moisés tirava para contemplar Deus no santuário. Nós tiraremos o nosso véu, o véu da nossa face, para que nós venhamos conhecer a face do Cristo revelado nesses dias. Ok? Alguns teólogos vão dizer que ele é conhecido como uma chamada de trombeta à fé, ou seja, um despertamento, um livro em que nos choca, nos confronta para nós realmente firmarmos a nossa fé na pessoa de Jesus. Ele é escrito também num contexto de perseguição, sendo o imperador da época em que foi escrito Domiciano, né, o imperador romano, em que colocou João preso na ilha de Patmos. Esse foi um dos piores imperadores da história da perseguição da igreja, sendo ele um homem que julgava e puxava para si o título de divindade, de ele ser Senhor Deus sobre todas as pessoas do Império Romano, né? E é um dos momentos onde houve maior oposição da igreja, porque você imagina,
Existia uma igreja que falava que Cristo é o cabeça, Cristo é o Senhor, e você tinha um sistema político dizendo, não, César é o Senhor, César é o cabeça de toda coisa. Então os cristãos, eles eram perseguidos. O livro começa logo afirmando isso no versículo 5, de que Jesus, ele é o primogênito dos mortos, e ele é o príncipe dos reis da terra. Isso nos mostra que até mesmo aquele que puxava a divindade para si, que seria Domiciano, era sujeito, ele era submisso a um príncipe maior que é o nosso Senhor Jesus. Esse livro ele começa trazendo esse tipo de clareza para nós. E ele começa com uma dedicatória e segue descrevendo a visão que João teve, que foi a visão do homem, o filho do homem, alguém semelhante ao filho do homem, com 7 candelabros e 7 estrelas em suas mãos. E ele andava pelos candelabros. E o que João vê aqui é justamente o Jesus glorioso, cheio de sua glória. Aquele que agora detém o poder do inferno e da morte. Aquele que é vitorioso sobre tudo e sobre todos, e que é o início e fim de todas as coisas. E ele ordena a João que ele escrevesse o que nós vamos ler agora no capítulo 3. Mas não só isso, mas todas as coisas que Jesus fala para a sua igreja. E nesse caso, especificamente, 7 igrejas da Ásia Menor que Jesus direciona a sua mensagem. Apocalipse, ele é um livro futurista que fala a respeito da vinda e do retorno de Jesus, de momentos como grande tribulação, de momentos como a aparição do anticristo, mas também ele fala de coisas materiais e específicas da sua época. Ele é um livro cheio de questões talvez simbólicas, e ele, quando ele fala de questões simbólicas, ele se posiciona fazendo suas comparações, mas ele também é um livro literal. Ele é um livro que fala sobre realidades celestiais, mas também realidades terrenas. Fala sobre a eternidade e fala sobre o que estava acontecendo com a igreja naquele tempo e o que aconteceria nos nossos tempos também. E ele expressa também uma coisa muito importante. Ele expressa a igreja ideal, a igreja vitoriosa sobre a Babilônia, a igreja que triunfa sobre os seus inimigos, a noiva do Cordeiro adornada, sem mancha, sem ruga, preparada para o seu noivo. E isso faz com que a gente encha o nosso coração de esperança para olharmos para a igreja real, que não tem nada disso, ou tem muito pouco disso, e nós sermos capturados pela mensagem que Jesus declara sobre a igreja, de que ela será pura, de que ela será adornada, de que ela estará preparada para o retorno glorioso do seu noivo. Isso faz com que os nossos corações sejam cheios de expectativas de que a igreja real um dia se tornará a igreja ideal. De que a igreja frágil, a igreja cheia de problemas, a igreja cheia de pessoas sem comprometimento, da igreja que nós muitas vezes estamos cansados, feridos, um dia chegará à estatura perfeita que Cristo quer que ela chegue. E é isso que João, e Jesus, na verdade, João ele só está escrevendo aquilo que ele estava ouvindo da parte de Deus, ele vai trazer justamente como esperança para a igreja, dizendo que as coisas que estavam acontecendo, a perseguição daquele tempo que eles viviam, e todas as listas de pecados e problemas que nós lemos nessas 7 cartas, eram momentâneas e passageiras comparado à glória que Cristo traria para a sua igreja. Só que aquela igreja precisava se posicionar em relação aos seus pecados. Da mesma maneira que nós, como igreja, precisamos nos posicionar em relação às nossas dificuldades. E hoje eu queria falar sobre a igreja de Sardes. Vamos ler o texto primeiro, antes de eu começar. Diz assim: escreve ao anjo da igreja em Sardes: assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas: conheço as tuas obras e tem fama de estar vivo, mas estás morto. Fica alerta e fortalece o que ainda resta e estava para morrer, porque não tenho achado as suas obras perfeitas diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido, obedece e arrepende-te, pois se não estiveres alerta, virei como um ladrão, e tu não saberás a hora que virei contra ti. Mas em Sardes também,
Tem algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas andarão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Assim, o vencedor será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas pelo contrário, reconhecerei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, muito obrigado porque o Senhor está aqui nessa sala, nessa manhã, e nós pedimos a sua graça sobre nós, o seu Espírito nos convencendo, o seu Espírito nos chamando ao arrependimento, o seu Espírito nos confrontando e nos fazendo, Deus, perfeitos, santos, à imagem de Cristo, Deus. Nos ajuda a compreender o Evangelho nessa manhã, que haja conversão e arrependimento genuíno em nossos corações nessa manhã, Deus. Em nome do seu Filho Jesus. Sardes era uma cidade, gente, que influenciava e refletia a sua realidade dentro da igreja de Sardes. A igreja de Sardes, ela era uma cópia muito fiel no que diz respeito a comportamento, a crenças e até mesmo a questões políticas e sociais para aquela realidade, para aquele tempo em que a carta de João estava chegando a essa igreja. A cidade de Sardes foi uma cidade extremamente imponente em meados de 700, 800 anos antes de Cristo, porque ela era uma cidade rica, fortalecida, cheia de muralhas e construída no alto de um cume, no alto de um monte, no alto de uma colina. Ela também estava recebendo essa carta porque, por mais que essa cidade fosse imponente e rica, a igreja estava sendo contaminada com esse tipo de posicionamento e até mesmo orgulho de ser uma igreja legal, uma igreja boa, uma igreja saudável, uma igreja teologicamente alinhada. E tudo isso era justamente fruto da pecaminosidade que existia sobre os cristãos de Sardes. Existia um mito, para você ter uma ideia, falando sobre a questão da realidade da cidade, o que influenciava o coração daquelas pessoas que eram daquela comunidade de fé. Existia um mito que invadia a cidade de Sardes, era praticamente uma missão impossível, de tanto que ela era fortificada, segura, cheia de suas tropas, um exército e até mesmo uma muralha que protegia aquela cidade. Só que ela foi invadida 2 vezes, de maneira muito, mas muito sutil. O que aconteceu? Por volta do ano 700, 600, quando o rei Ciro, rei da Pérsia, estava no comando do seu império, ele queria invadir essa cidade, ele esperou que os guardas das sentinelas dormissem. Existia tanta autoconfiança de que aquela cidade era impenetrável, de que ela não poderia ser invadida, que esses guardas dormiram em seu posto. Logo, o rei Ciro e também outro rei mais para frente, em 200 anos depois, antes de Cristo, que é o rei Antíoco Epifânio, eles invadem essa cidade porque os seus soldados dormiram. Ou seja, a falta de vigilância dos guardas fez com que aquela cidade fosse invadida e devastada por um exército inimigo. Outra coisa que é muito interessante é que ela era por ela estar numa montanha, por ela ser provavelmente cheia de pedras e tudo mais, ela tinha aquela soberba de que ela nunca seria abatida por nada, essa cidade nunca seria devastada. E no ano 17 depois de Cristo, houve um terremoto que devastou aquela cidade por completo, fazendo com que tudo fosse virasse pó, se tornasse ruínas. E a cidade ela foi reconstruída outra vez por Alexandre Magno, que foi um outro imperador, que construiu essa cidade. E essa cidade também foi construída junto com um templo dentro dessa cidade para uma divindade chamada Cibele, que era uma deusa conhecida como uma deusa que ressuscitava ou trazia os mortos para a vida. Ou seja, imagina você ter muita força, estar num lugar muito bom, ser cheio de confiança, cheio de riquezas, porque era uma cidade que trabalhava com lã e tinturaria de lã, movimentando muito dinheiro, tendo uma economia e uma segurança extremamente muito estabelecida. Você tem agora também um templo em que as pessoas vão adorar e vão pedir para que os seus mortos ressuscitassem.
Existia então ali muita imponência nessa cidade, muito orgulho. E essa cidade por muito tempo foi capital do império da província da Lídia, na época de 700, 600 anos antes de Cristo. E ela foi muito próspera na antiga Pérsia. O que isso quer dizer? Que ela tinha muito recurso, muito favor, muita coisa favorável para ser uma ótima cidade no seu passado. A realidade, quando Jesus fala da igreja de Sardes para a cidade de Sardes, era outra. Essa cidade, ela se vangloriava das coisas do seu passado. Sardes, embora fosse rica, ela se enchia de glórias passadas, tipo um time chamado São Paulo Futebol Clube, né? Que canta que suas glórias são do passado, né? E eu sou São Paulino, tá? Então a gente vê que as pessoas, dessa cidade, elas estavam cheias de glória. Se vangloriavam porque eram cidadãos da cidade de Sardes, porque era uma cidade forte. E essas pessoas congregavam nessa igreja que Jesus está falando. Além de ser uma cidade forte, nós somos uma igreja boa, nós somos uma igreja que pratica atos espirituais muito bons. Nós somos relevantes, nós somos... Na verdade, eles estavam falando de todas essas coisas por causa do seu histórico passado. E Jesus, ele confronta isso. A igreja de Sardes, ela refletia a história de sua cidade, porque eles tinham uma reputação e uma realização espiritual passada. Mas naquele momento em que Jesus estava olhando e andando sobre os candelabros, ele via que aquela igreja não tinha mais aquilo evidente em sua vida prática. Ou seja, eles estavam falando de coisas passadas, mas a realidade daquela igreja, naquele momento, era outra. E qual era a realidade daquela igreja? Era uma igreja sem vida. E Jesus, no versículo 1, no capítulo 3, ele começa falando que ele conhecia a igreja de Sardes. Ele conhecia a cidade e a igreja. Jesus nos lembra, a primeira coisa que quando nós lemos no versículo 1 é que ele diz que ele tem os 7 espíritos nas mãos e as estrelas em suas mãos. Ou seja, Jesus é aquele que é Senhor sobre a igreja, mas não somente Senhor. Jesus detém toda a vida da igreja, porque o que vivifica a igreja é o Espírito de Deus. Jesus está dizendo, eu tenho o que vocês não têm nas minhas mãos. Eu tenho o que vocês precisam nas minhas mãos. Vocês não têm isso. Vocês estão mortos. E Ele é aquele que dá toda a porção do seu Espírito para a sua igreja. Em outras palavras, Jesus, quando fala que a igreja de Sardes estava morta, ele não vem somente em tom de acusação, ele vem falando, eu sou a solução para o problema que eu estou vendo. Isso também lembrava que aquela igreja não era das coisas que eles faziam. Aquela igreja não era do anjo que estava recebendo aquela mensagem. Aquela igreja não era das pessoas daquela cidade. Aquela igreja era de Cristo que tem os 7 espíritos para disponibilizar para uma igreja morta. Cristo conhece e declara que as obras de Sardes não eram boas. Ele conhecia as suas obras. E ele sabia quem realmente Sardes era. Mesmo que as pessoas falassem outra coisa, Cristo sabia as verdades sobre Sardes. Assim como ele sabe das nossas verdades. Sardes tinha a fama de uma igreja avivada, de uma igreja saudável, de uma igreja boa, plena, talvez até grande. Mas ela era uma igreja morta. As palavras de Jesus, a igreja de Sardes era como uma bomba, explodindo naquela igreja, sendo pior que o terremoto que destruiu aquela cidade. A igreja tinha adquirido um nome, que não era o nome que Jesus tinha dado a ela. Porque o nome que Jesus estava dando a ela era outro. Uma igreja morta. A fama da igreja podia ser notável para os homens. A fama da igreja podia ser notável para a sociedade, mas para Cristo, Cristo conhecia ela de outra forma. Não pela fama dos homens, mas pela realidade que ela era. Você vê que quando você lê a carta de Sardes no capítulo 3, comparado, por exemplo, com a carta de
Éfeso, com a carta de Tiatira, com a carta de Esmina, de Pérgamo, na verdade. Você vê que Jesus, quando ele fala dessas outras igrejas, ele fala, vocês estão combatendo contra os nicolaítas. Jesus fala, vocês estão resistindo à doutrina de Balaão, à doutrina de Jezabel, vocês estão fazendo um monte de coisa. Contra Sardes, ele não tem nenhum apontamento de heresia ou de embate teológico que essa igreja precisava enfrentar ou estava enfrentando. Ela era uma igreja boa, gente. Talvez até confessional. Mas ela era morta. E mais do que a gente possa imaginar, Jesus estava falando isso. Não eram os homens. Porque muitas vezes, quando a gente congrega em uma igreja que a gente não é tão simpático, às vezes a gente fala, nossa, a igreja está morrendo. Nossa, a igreja não está avivada. Às vezes, essas opiniões são muito mais baseadas nas coisas que nós queremos para nossa própria satisfação, porque nós gostamos de um louvor mais alto, gostamos de parede preta, gostamos que ela seja uma igreja de confissão reformada ou não. Nós temos as nossas preferências. Aqui não é qualquer pessoa que está falando. É o dono da igreja, gente. Falando que ela estava morta. Pessoas, homens falavam bem de Sardes. Cristo não. Homens viam a superficialidade de uma igreja saudável. Essa igreja deve ter um presbitério, ter um corpo diaconal, eles se respeitam, eles estão prosperando. Cristo olhava e falava, não, eles não estão prosperando. Eles não estão saudáveis. Eles não estão bem, eles estão mortos. Cristo conhecia todas as suas obras, e é isso que ele fala no versículo 1. Eu conheço as suas obras. Vocês estão apegados a opiniões dos homens, vocês estão apegados às suas próprias opiniões sobre o que é ser igreja. Eu, porém, tenho uma outra opinião sobre isso. Isso é morte. Isso é putrefação. Isso é necrose. Isso não é vida. A igreja, ela tinha se tornado como a cidade de Sardes. Ela estava apegada ao seu passado, estava apegada às suas glórias passadas. Ela, em vez de influenciar, ela estava sendo influenciada por um tipo de cultura daquela localidade, uma cultura caída. A igreja, ela já não oferecia perigo para a sociedade. Isso é muito importante, porque pensa bem, gente. Como uma igreja pode oferecer perigo para a sociedade? Quando ela vive e expressa o evangelho, qualquer ação dessa igreja é uma periculosidade para qualquer tipo de sistema de governo, para qualquer tipo de sistema de poder. O evangelho, ele é agressivo porque ele é o verdadeiro poder de Deus. E ele abala qualquer tipo de estrutura social, tipo de estrutura política, porque ele coloca Cristo como supremo sobre todas as pessoas e todas as coisas. Essa igreja, ela estava já não sendo tão perigosa assim, porque talvez ela já não vivia essa verdade do evangelho. Ela poderia falar dessas verdades, mas ela não vivia isso em sua prática porque ela estava morta. Sardes era orgulhosa em sua teologia, em sua apologética, tanto que quando você estuda mais para frente a história da igreja, dos apologetas, é de Sardes que sai um bispo que combate as heresias no século V. Era uma igreja muito boa, mas era morta. Sardes era uma igreja poderosa, dona de um grande nome. Uma igreja que tinha sua fama, mas não tinha vida. Tinha performance, mas não integridade. Tinha obras, mas não tinha dignidade. Quem está falando para Sardes que ela estava morta não era qualquer pessoa, mas é aquele que tem palavras de vida eterna. Então você entende que aqui Jesus falando, vocês estão mortos, não é um tom condenatório, não é um tom de abandono, mas é dizendo, eu, aquele que detém toda a vida em mim mesmo, estou dizendo, vocês estão mortos, eu posso te dar vida. As minhas palavras são palavras de vida eterna. E eu estou dizendo, vocês estão mortos. Ouçam as minhas palavras, porque as minhas palavras podem produzir vida em vocês. Sardes está ouvindo sua morte pela boca, que saía todas as palavras de vida eterna. Sardes não está ouvindo uma suposição, uma opinião. Sardes está ouvindo uma realidade. E a gente tem problema de ouvir realidades, irmãos.
mas Cristo conhece a gente. O segundo versículo vai dizer que Jesus conhece suas obras. E o apelo desse versículo é, primeiro, desperta. Desperta a igreja de Sardes. Jesus usa essa linguagem justamente para relembrar que uma vez, quando homens dormiram em suas fortalezas, essa cidade foi massacrada. Jesus está falando, não sejam como esses homens que dormiram na fortaleza. Despertem. A falta de vigilância dos sentinelas levaram a cidade a morrer. A falta de vigilância dos cristãos fizeram com que essa igreja se tornasse morta. E Jesus está falando, desperta. No texto original, um sentido um pouco mais apropriado para essa tradução é: torna-te desperto e põe-te a vigiar. Ou seja, não é somente acordar, posição ativa, posição de combate. Nós não estamos mais em momentos de nós estarmos dispersos ou desprevenidos. Era um chamado de urgência para analisar e ver o que estava acontecendo naquela igreja. E Jesus fala isso porque ele vai, no versículo 3, dizer que tem algumas pessoas ainda que eram vivas naquele lugar. Então era mais ou menos, olha, fique esperto, porque senão vocês que estão aí, meio moribundo, podem ficar enfermos e morrerem também, como os outros irmãos que estão mortos. Jesus, quando ele fala sobre a ideia de despertar, ele lembra dessas pessoas que eu falei agora. Mas ele está falando também que essas obras, que essas pessoas meio vivas faziam, não eram obras de perfeição. Por quê? No versículo 2, ele vai dizer assim, porque eu não tenho achado as suas obras perfeitas diante do meu Deus. Não é diante do pastor, não é diante da mídia social, é diante de Deus. Havia talvez a possibilidade de um bem individual, existia crescimento espiritual, existiam boas obras, existiam coisas legais, mas aquilo não era suficiente para manter a igreja viva. A medida disso era pouca. Existia uma expressão de igreja para o mundo, mas essa expressão era fraca. Existia tudo isso que nós muitas vezes fazemos e sabemos fazer como igreja, mas isso não era aquilo que Deus aprovava. Deus não via a perfeição das obras de Sardes. Aos olhos humanos eles tinham aprovação de vitalidade, mas aos olhos de Deus tudo aquilo era podre. Eles tinham fama diante dos homens, mas as suas obras não eram famosas diante de Deus, mas eram vergonhosas. E Jesus vai dizer no versículo 3, lembre-se, Sardes, lembre-se. Lembre-se do quê? Lembre-se daquilo que tens recebido e ouvido. Obedece e arrepende. A igreja estava sendo chamada pelo próprio Senhor dela a voltar às suas origens. Não era só ostentação teológica. Não era só uma questão doutrinária, mas um apego a rememorar e obedecer o que Cristo queria que eles obedecessem. Sardes não estava precisando de mais uma escola teológica. Sardes estava precisando de voltar às suas origens e arrependimento. Sardes estava sendo chamada por Cristo a viver a prática do Evangelho. Volte-se ao Evangelho de Jesus, a revelação de que Jesus é o nosso Salvador. Lembre-se do que os apóstolos ensinaram, aquilo que eles lançaram como fundamento sobre a igreja, que Cristo é o Filho de Deus, é o Deus Todo-Poderoso, que agora esse que tem as 7 estrelas nas mãos e tem os 7 Espíritos, é glorificado e a morte não o deteve. O Evangelho é que Jesus estava lembrando e pedindo a Sardes para que eles rememorassem e voltassem às suas origens. Voltem-se para o Evangelho, Sardes. Porque o Evangelho era o que poderia despertar essa igreja da letargia. O Evangelho de Jesus, gente, é o que iria posicionar eles em posição de prudência e vigilância. Por quê? O Evangelho nos lembra que nós somos pecadores. O Evangelho também nos lembra que Cristo morreu pelos nossos pecados.
Mas não só isso, o Evangelho também lembra a gente de que Cristo retornará em glória para nos resgatar de um mundo caído. E nos lembra que nós não pertencemos a esse mundo. Essa mensagem do Evangelho reposiciona a gente como alguém que está dependente da graça de Deus. Independente do triunfo de Cristo em relação a nós, podemos ter a expectativa de que um dia teremos um corpo glorificado, assim como esse Filho do Homem já tem o seu corpo glorificado. Onde a morte não o deteve, nós também não seremos detidos pela morte eternamente. Para que isso acontecesse em Sardes, era necessário um retorno à mensagem do Evangelho. A rememorar que o Evangelho é a boa nova de esperança e não de condenação. A boa nova de que nós, sem Cristo, estamos mortos. Nós, sem a pessoa de Cristo, não temos nada. Por mais que o sucesso seja grande, por mais que a nossa fama seja extraordinária, sem Cristo, nós somos mortos. Existe um chamado ao arrependimento para essa igreja. E o arrependimento faz parte da mensagem e do entendimento das bases da fé cristã. Sem arrependimento, nós não conseguimos ser salvos, gente. Sem arrependimento, sem total dependência de Cristo, nós não nos achegamos a Ele. Existe um chamado ao arrependimento à igreja de Sardes que achava que estava bem, mas não estava. E existe um chamado de arrependimento para todos nós nessa sala, para que nós, que achamos que estamos bem e não estamos, nos posicionemos nessa manhã. Jesus aqui nos lembra que todo cristão, não só os novos convertidos, não só aquela classe de discipulado, mas todo cristão deve se lembrar da obra de Cristo na cruz. De quem Deus é, de quem Jesus é, e de qual é a sua promessa eterna, de que um dia Ele retornará. Ao lembrarmos disso, irmãos, nós somos chocados pela realidade de que nós somos pecadores. Nós temos um problema, mas Cristo resolveu esse problema. Nós somos chamados ao arrependimento, porque é no arrependimento que nós reconhecemos a nossa futilidade, a nossa fraqueza, e reconhecemos que em Cristo existe toda a força para triunfar sobre o pecado. E Jesus, ele fala no versículo 3, para nós ficarmos vigilantes e atentos e lembrarmos do Evangelho. Porque quando nós lembramos, nós temos que ter uma posição de vigilância. A vinda como um ladrão é João e Jesus rememorando aquilo que ele falou para os discípulos em Mateus 24, de que a sua vinda pode ser repentina, será repentina para muitos. É Jesus nos lembrando que nós precisamos rememorar a vinda de Jesus, e a nossa postura em relação ao retorno de Jesus não pode ser uma postura despretensiosa ou passiva, mas uma necessidade que todo cristão precisa. Que Jesus volte logo, gente. Porque quando Jesus volta, nós podemos receber as nossas recompensas eternas. Porque Jesus, quando volta, o sofrimento acaba. Porque Jesus, quando volta, todas as coisas se encaixam no seu devido lugar. E agora, aquilo que já é uma realidade nas regiões celestiais, se tornará uma realidade na terra, como é no céu. E é por isso que Jesus está lembrando, lembre-se do Evangelho, porque o Evangelho fala do meu retorno. Lembre-se de que eu retornarei, porque quando você lembra disso, a sua postura não pode ser uma postura qualquer. Uma igreja viva está aguardando a vinda de Jesus, mas não meio sem querer. Ela está ativa, com ansiedade, com desejo. Ela não é indiferente à realidade do retorno de Jesus Cristo, mas ela trabalha para esse dia. Ela trabalha para esse dia brilhando a luz de Cristo, fazendo com que aquilo que se chama candelabro, que é a igreja, seja cada vez mais cheio de luz, para que o mundo veja que ela está pronta para o retorno de Jesus Cristo. Ela está sendo iluminada pela luz de Cristo, porque Cristo, quando bate a sua luz sobre nós, Ele nos purifica, Ele dissipa toda a treva que existe em nós.
Uma igreja viva está procurando cumprir a grande comissão, irmãos. Porque ela sabe que o retorno de Jesus não é uma mentira. E todos precisam saber que o Rei de toda a terra retornará. E eles precisam saber disso o quanto antes. Porque se eles não souberem, eles serão pegos desprevenidos. Como o dia em que o ladrão invade sua casa. Uma igreja viva que ama o retorno de Jesus não está indiferente à mensagem do Evangelho. Uma igreja viva, não uma igreja morta, uma igreja viva, ela está vivendo em comunhão, expressando o grande banquete que nós esperamos quando Jesus voltar. Quando nós vivemos vida de comunidade, irmãos, nós estamos sendo intencionais em expressar que um dia nós seremos uma comunidade ideal e não uma comunidade real. Em que nem sempre o irmão que senta do seu lado para comer do pão e do cálice é um irmão, gente boa, cheiroso. Mas naquele dia, todos serão lavados pelo sangue do Cordeiro. Serão puros, não terão seus pecados na mesa. E é por isso que existe intencionalidade na vida de comunhão de uma igreja viva. Por quê? Porque nós estamos expressando aquilo que nós esperamos, a perfeição da igreja ideal tomando a nossa mesa. Versículo 4 vai dizer que em Sardes existia, em meio a gente de mentira, gente que fingia ser alguma coisa, existia gente de verdade. Em meio à ideia de que nem tudo parecia o que era, no versículo 4, Jesus diz que em Sardes tinha algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. E Jesus promete que elas ainda andarão com Ele, vestidas de branco porque elas são dignas. Cristo agora está enaltecendo pessoas que vivem não como a igreja e a cidade de Sardes, mas como cidadãos do reino dos céus, como pessoas que pertencem à comunidade viva de Cristo. Cristo enaltece essas pessoas que andam em verdade, porque elas não estão contaminadas pelo reino de Sardes, mas elas são influenciadas e regidas pelo Espírito de Deus e pelo reino dos céus. Em Sardes, aqueles que andam na luz, como Jesus é luz e está na luz, andarão com Ele, que é a luz do mundo da eternidade. Aqueles que não fingem ser o que não são, aqueles que simulam, aqueles que não simulam, aqueles que não são, não estão procurando a fama dos homens, mas que andam em verdade, andarão com aquele que se diz ser a verdade. Em Sardes, aqueles que não contaminaram as suas vestes com a tinturaria de Sardes, aqueles que não se misturaram com os costumes daquele mundo antigo, que não contaminaram as suas vestes com a tinturaria do mundo, foram lavados pelo sangue do Cordeiro de Deus e serão dignas de receber novas vestes brancas. Ou seja, vocês estão andando, mesmo que em situações deploráveis diante de Deus, para a glória de Deus. A minha promessa para vocês é: eu colocarei novas vestes sobre vocês. Eu colocarei vestes brancas. Vestes brancas tem a ver com a ideia de sacerdócio, mas também tem a ver com a ideia de vocês que andaram sofrendo, peregrinando em terra estrangeira, não se contaminando, uma hora andarão na terra prometida que eu tenho a vocês, com vestes dignas de donos dessa terra, herdeiros dessa terra. O esforço em andar em santidade seria recompensado pela santidade de Deus, tomando esses irmãos. Da mesma maneira que nós, quando nos esforçamos em andar em santidade, nós temos a promessa de que nós seremos revestidos de uma glória santa maior do que nós andamos agora. Pensa agora no irmão mais santo e piedoso que você conhece. Esse irmão mais santo e mais piedoso que você conhece, um dia será revestido de uma santidade muito, mas muito maior do que a que você conhece agora. Essa é a esperança que Jesus está dando para esses irmãos. E no versículo 5,
ele fala sobre essa recompensa de receber vestes brancas. Aquele que andou em santidade em um mundo caído, em um mundo morto, receberá vestes de vida eterna e celebração no reino eterno de Jesus Cristo. Nós precisamos entender que santidade, gente, não é coisa de jovens solteiros. Santidade não é coisa de celibatário. Santidade é coisa de cristão. Porque muitas vezes nós empenhamos a pregação de santidade para jovens, mas esquecemos que nós precisamos ser santos como Deus é santo. Todos nós. Nós precisamos entender que santidade é agora, nessa vida. Andar em santidade, esforço por santidade é garantia de uma glória futura. Sem vida com Deus aqui, gente, não haverá vida eterna com Deus no céu. Se nós não estamos andando em piedade e amando o Senhor aqui e agora, nós não teremos o prazer de termos Deus eternamente conosco. Sem santidade na terra não haverá glória no céu. Sabe, o versículo 5 ele vai dizer que aqueles que perseverarem, aqueles que vencerem, Jesus de maneira nenhuma arriscaria o seu nome no livro da vida. Mas pelo contrário, reconheceria o seu nome diante de Deus Pai e diante dos seus anjos. Sem querer entrar em meados teológicos sobre riscar ou não riscar o livro da vida, vocês já sabem o que nós cremos. E se você não sabe, curso de novos membros no dia 26. Ah, gostou agora, né? O que mais importa para nós não é sermos conhecidos pelos homens, porque o que Jesus está dizendo aqui para nós é que existe uma fama muito maior, e essa fama é Jesus proclamar o nosso nome nos céus, do que nós temos o nosso nome proclamado nesse mundo caído. A fama do céu deve ser o nosso alvo, irmãos. A fama desse mundo nos tira o privilégio de sermos chamados filhos de Deus pelo Pai Celestial. Os salvos, eles jamais seriam retirados do livro da vida. Mas os mortos também nunca tiveram seu nome escrito no livro da vida, porque eles não estão vivos. Aqueles que estão mortos espiritualmente e negam a Cristo nessa vida, não têm os seus nomes escritos no livro da vida. Nosso nome pode constar em um registro de uma igreja, você pode ser membro, você pode ser parte do hall de membros de uma igreja, mas você pode não estar sendo salvo. Você pode ser membro de carteirinha da igreja do pastor Raposo. Você pode ser membro antigo, você pode ser criado na igreja. Você pode ser um membro fundador e não ser membro da família de Deus no céu. E isso precisa nos preocupar. Ter apenas reputação de vivo não é suficiente para sermos salvos. O que mais importa para nós, o que deve mais importar para nós, é que o nosso nome esteja no livro da vida, a fim de que seja proclamado por Cristo no céu. Isso nos lembra o que Jesus fala em Mateus 10, versículo 32, de que aqueles que confessam a Cristo nessa vida, um dia serão confessados por Cristo diante do Pai. E ser recompensado por Jesus Cristo, mas não ser recompensado pelos grandes nomes da internet, não ter um grande nome nessa vida, é a nossa recompensa. Porque talvez nem todos aqueles influencers terão seu nome no livro da vida, mas muitos irmãos que nem tiveram internet e nem tiveram Instagram estarão neles. E serão confessados pelo nome, pelo Senhor de toda a terra. E eu quero concluir dizendo 4 coisas que nós precisamos aplicar na nossa vida. A primeira coisa que nós precisamos lembrar hoje e agora, por mais do que você ache que não, Jesus conhece o nosso estado. Por mais que você tente esconder de mim, que sou pastor dessa comunidade, tente esconder de sua família, tente esconder de você mesmo,
Jesus conhece o seu estado. Jesus sabe quem você é. Nós temos que lembrar que Jesus, ele tem os 7 Espíritos nas mãos. Ele é provedor de toda a vida que nós precisamos em nosso estado de morbidez. Jesus pode ressuscitar mortos. Jesus pode dar vida aos mortos. Nós precisamos de Jesus para isso, irmãos. Ele sabe quem nós somos e o que nós precisamos. Ele sabe se nós somos mortos e sabe que nós precisamos de sua vida. Ele é o único capaz de avivar a igreja dele mesmo, que é a igreja de Cristo. Ele é o único capaz de dar vida aos mortos. E é para ele que nós, nessa manhã, precisamos pedir isso. Nós não vamos pedir avivamento para o próximo digital influencer, para o nosso próximo pastor da nação. Nós precisamos pedir avivamento para Jesus. Quando nós somos confrontados por aquele que nos conhece, por aquele que anda por meio dos candelabros, nós precisamos tomar ciência de que nós somos carentes de Deus. Nós, irmãos, precisamos lembrar que Jesus conhece a gente nem sempre conhece a gente. Ele sabe o que nós precisamos. Ele sabe que nós estamos talvez fingindo uma vida cristã. E nessa manhã, Ele tem misericórdia de nós, dizendo: eu tenho a vida cristã de verdade para você. Segunda coisa que nós precisamos aprender é que uma igreja que vive de aparência não é viva de verdade. Nós precisamos ouvir a voz daquele que nos conhece agora, para que nós não venhamos sofrer de nós não ouvirmos os nossos nomes sendo proclamados nas moradas eternas. É melhor que nós paremos para ouvir as duras palavras dele agora, do que naquele dia nosso nome não ser chamado como aqueles que constam no livro da vida. É melhor sermos chamados por ele para a vida do que vivemos para a morte eternamente. Nós precisamos romper com a reputação que nós construímos, gente. Nós precisamos romper com a fama com o castelinho de areia que nós criamos de vida cristã. E pedimos que a pedra viva venha fazer e edificar a gente de verdade. Nós precisamos romper com a ideia de que nós somos crentes perfeitos. De que nós acendemos velas e abrimos nossa Bíblia e fazemos nosso devocional todos os dias. De que nós somos bons. Nós não somos. Nós não somos. Isso não sustenta a vida eterna. A vida eterna é sustentada por aquele que nos dá a vida eterna. Nós precisamos ter a reputação digna diante de Deus e não dos homens. Então é melhor que nós nos aproximemos diante dele agora, como pecadores, e todo mundo fala: nossa, você é pecador, do que nós naquele dia não vivemos essa vida achando que somos algo. E naquele dia todo mundo vê que nós não éramos nada. Mas mais do que as pessoas verem, é Deus viu isso em todo o tempo. Uma igreja que está firmada em sua aparência e a sua nominalidade, ela carece urgente de reavivamento. Sabe, nós não podemos ser uma igreja nominalmente saudável. Nós precisamos provar da vida de Cristo no nosso meio, do seu sangue nos purificando de todo pecado, de Cristo nos confrontando para a verdade, para que realmente nós provemos da vida de verdade de Cristo em nosso meio. Muito mais do que, nossa, que igreja legal, é ser realmente o que Cristo deseja que nós sejamos. O terceiro ponto. Então nós precisamos lembrar que Jesus conhece o nosso estado. A segunda coisa é que uma igreja que vive de aparência não é viva de verdade. E a terceira coisa, não existe vida de Deus fluindo em nós, sem nos lembrarmos do Evangelho e nos arrependermos. Porque Jesus chama a igreja de Sardes ao arrependimento. Jesus chama a igreja de Sardes a voltar às suas origens. Arrependimento é a chave para a porta da saída do auto-engano, gente. Você quer sair desse auto-engano? Essa manhã o Senhor nos convida a nos arrependermos.
O Evangelho é a verdade que confronta toda a falsa vida que nós criamos. Ele que vai tornar a posição da gente uma posição ativa em relação à santidade, e não passiva em uma vida longe de Deus. O Evangelho é um chamado de Deus ao arrependimento. É Deus nos chamando nessa manhã a nos arrependermos. E o último ponto é que a recompensa de Deus é maior que a recompensa dos homens. Quando nós nos desfazemos das opiniões dos homens e abraçamos a opinião do céu, nós somos recompensados na eternidade por Deus. Melhor do que ter nosso nome, eu até postei isso, ficou até legal, eu acho que não vai ter sucesso. Melhor do que ter o nosso nome na boca dos homens é ter a nossa boca, ter o nosso nome na boca do Filho do Homem confessando o nosso nome. É Jesus falar: eu te conheço. Você é um filho. Não importa o que os homens vão dizer, Cristo confessará o nosso nome no dia do Senhor. Eu queria que você fechasse seus olhos. Se a fama dos homens não deve ser a nossa importância nessa manhã, e a fama dentro da sala do trono, onde nós podemos nos achegar com confiança e graça, deve ser o nosso lugar, onde nós devemos nos emplacar. Eu queria convidar você nessa manhã a se achegar diante de Deus, sabendo que você só pode se achegar diante de Deus porque Cristo fez o caminho que você pudesse se achegar a Deus. E não só isso, Cristo é aquele que pode encher a gente de vida, mas da vida dele, da plena vida de Deus. Muitos irmãos aqui podem estar presos a opiniões familiares. O que vão pensar da nossa família? O que meus pais vão pensar de mim? O que os meus amigos vão pensar de mim? Mas mais importante para nós nessa manhã é o que Deus sabe e pensa sobre mim. As pessoas podem nos conhecer como pessoas legais, avivadas, cheias do poder, mas Deus conhece a gente dessa forma. Deus nos conhece ao ponto de confessar o nosso nome como aqueles que são salvos. Ou nós somos aqueles que estamos condenados em nossa morte e nós não sabíamos. Se você nessa manhã não tem resposta para nenhuma dessas perguntas, eu quero te convidar, estender o convite de Jesus, que Ele fez a Sardes para nós nessa manhã. Voltem ao Evangelho. Lembre-se que Jesus morreu pelos nossos pecados, de que Jesus pagou o preço que nós não poderíamos pagar, e de que um dia Ele retornará em glória para nos ter para Ele eternamente. E nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados para viver eternamente com Ele. Nós precisamos confessar e abandonar os nossos pecados. Nós precisamos andar em santidade, porque santidade não é algo ocasional, mas uma necessidade para nós vermos o nosso Deus. Sem santidade nós não o veremos. Existe um chamado que não é um chamado para a antiga aliança. Sejam santos como eu sou santo, é uma realidade, porque Ele é perfeito e nos tornará perfeito. Eu queria que você nesse momento correspondesse a essa palavra.
Se você quiser vir aqui à frente, se você quiser se ajoelhar no seu lugar, se você quiser se prostrar, se você quiser chorar, se você quiser fazer com que a sua voz seja ouvida nesse momento, saiba que a sua voz, sendo ouvida pelos homens, não te gerará nenhuma recompensa, mas ela ouvida nos átrios celestiais da sala do trono, faz com que você clame por misericórdia nessa manhã. Faz com que você alcance a verdadeira misericórdia que os homens não têm de você. Senhor, nós somos pecadores, Deus. Nem tudo que nós vivemos é verdade. Os seus olhos sabem o que é verdade, Senhor. O Senhor sabe que mais do que barulho, mais do que sensações, o Senhor é aquele que promove verdadeiro avivamento em nosso meio, Senhor. Nós pedimos que a sua vida invada os nossos corações nessa manhã, Deus. Nós precisamos de Ti, Senhor. Mais do que ontem, mais do que o passado que nós nos gloriamos, Senhor. Nós precisamos de Ti agora, Senhor. Nós precisamos da sua santidade aqui, Senhor. Senhor, nós precisamos de vida em nós, porque em nós mesmos não existe vida sem o Senhor, Deus. Senhor, o seu Espírito nos enchendo, não existe vida, Senhor. Pai, em nome de Jesus, gera em nosso coração agora profundo, verdadeiro arrependimento. Faça com que os olhos do nosso coração se voltem para o Cristo Todo-Poderoso, aquele que tem olhos como fogo, aquele que cavalga como um vencedor, aquele que tem as chaves do inferno e da morte em suas mãos, aquele que é poderoso acima de todo nome, acima de todo tipo de gente. Faça com que os nossos olhos se fixem nele agora, Senhor. Que nós venhamos depender totalmente dele, que é fonte de vida eterna, o cabeça da igreja, o nosso Senhor Supremo. Ajuda-nos nessa manhã, Senhor, a nos arrepender. Ajuda-nos a confessar e abandonar os nossos pecados, Senhor. A nós pararmos de viver uma vida de crente e vivermos como crentes que o Senhor deseja. Ajuda-nos nessa manhã, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Eu queria que você, nesse momento, no seu lugar, orasse com suas próprias palavras. Eu queria que você levantasse sua voz nesse momento.